Essa pauta aqui, ela é muito interessante e eu quero chamá-la a pedido do Adrilles, porque eu acho que vai ter um debate interessante. Saiu na BBC Brasil. Hospitais podem recusar procedimentos por motivos religiosos? Interrogação. Daí você tem aqui, abre aspas, da matéria da BBC. Vocês acham que é fácil ser mulher? Ontem fui a uma consulta no Hospital São Camilo e a médica me informou que não pode colocar o DIU em mulheres porque isso vai contra os valores religiosos da instituição. Essas duas frases postadas no X, nessa semana, pela produtora de conteúdo Leonor Macedo, foram um gatilho para um extenso debate sobre o acesso a procedimentos e tratamentos em instituições de saúde brasileiras que têm vínculos religiosos. Para contextualizar, né, o DIU é um método contraceptivo, é um procedimento, um dispositivo intrauterino que funciona como método contraceptivo que tem eficácia e segurança comprovada. O hospital respondeu o post de Macedo afirmando que, abre aspas, por diretriz institucional, fecha, não realiza procedimentos contraceptivos, seja em homens ou mulheres. Em nota enviada à BBC, o hospital reforçou que é uma instituição confessional católica e tem como diretriz não realizar procedimentos contraceptivos. Tais procedimentos são realizados apenas em casos que envolvam riscos à manutenção da vida. Fecha aspas. E aí fica posto o debate. Eu quero começar com o Adrilles, porque ele trouxe esse tema para a gente. Adrilles, por ser uma instituição privada e ter uma diretriz própria de uma entidade que tem autonomia privada, por que você acha que essa linha, essa diretriz não possa ser implementada por um hospital privado? Abre o plano. Existe uma diferença básica entre ser conservador e ser reacionário. Ser conservador, eu sempre digo aqui, é perceber as conquistas da civilização, as conquistas da humanidade e tentar garantir essas conquistas e avançar para um futuro melhor, pensando o passado, pensando o presente, para projetar um futuro melhor. Reacionário é você anular exatamente qualquer progresso em nome de algum tipo de preconceito. Não há, na história do cristianismo, a proibição taxativa de qualquer tipo de método anticonceptivo ou de planejamento familiar, até porque não tinha método anticonceptivo químico à época em que a Bíblia foi concebida, tá? Agora, o planejamento familiar já há desde o início dos tempos. Você pode querer não transar e não ter exatamente 10, 12, 14 filhos, sobretudo se você tiver condições parcas econômicas. Agora, um hospital, e no Brasil, em boa parte, na maioria da parte democrática do mundo, o planejamento familiar é uma questão de saúde pública que envolve a liberdade de um pai e de uma mãe quererem ter quantos filhos eles bem entendem. É um direito garantido por lei na Constituição brasileira. Não tem nada a ver com catolicismo isso. Ou seja, dentro do catolicismo, há várias pessoas que acham uma besteira esse negócio de proibir camisinha, proibir DIU, proibir a pílula anticoncepcional. Então, esse hospital está, sim, incorrendo num crime anticonstitucional ao não garantir a uma mulher a possibilidade de planejamento familiar. Daí a gente pode estabelecer, entabular, uma série de discussões. O brasileiro conservador real, que é contra o aborto, ele tem que se indignar com esse hospital, porque ele está exatamente deixando que as pessoas façam sexo de maneira desordenada e não saibam exatamente perceber que a potencialidade de um anticonceptivo, seja de um DIU, ou do uso de uma camisinha, ou do uso de um anticoncepcional, ele exatamente limita a possibilidade de pessoas, sobretudo jovens, estabelecerem gravidez indesejada e recorrerem a aborto, que é o prêmio para a esquerda mais autoritária, a esquerda mais perversiva, a esquerda mais abusiva, que quer fazer do aborto uma espécie de convenção. Ou seja, então, esse hospital adentrou num crime anticonstitucional. O planejamento familiar é um direito que assiste à saúde pública e privada de um casal ou mesmo de uma pessoa que quer controlar a sua vida sexual e a sua reprodutibilidade. Isso não entra no mérito de você querer ter tantos filhos quanto você, no mérito religioso especificamente. É um crime e eu acho que esse hospital deveria
ser severamente punido por não dar o direito a uma pessoa, sobretudo se for uma pessoa pobre, o direito de anticonceptivo de manter uma vida sexual saudável, uma vida familiar saudável, ou dentro ou fora da família, e não ter garantido a livre possibilidade de ter um método anticoncepcional na sua vida. Mas aí eu já vou problematizar essa questão jogando para o Cogos, porque, Cogos, primeiro que eu discordo de maneira contundente do Adrilles. Eu não tenho direito a pedir para um confeiteiro fazer um bolo para mim. Da mesma forma não, que isso é saúde pública, querido. Isso não é bolo, não. Da mesma forma. Isso é direito que garante saúde pública, Marco Antônio. Da mesma forma eu não sei o que você discorda de mim, Adrilles, mas isso não é bolo. Isso deixa eu concluir. Adrilles, eu já ouvi você. Eu já ouvi você falar, porque você tá errado. Você está comparando uma coisa que não tem nada a ver. O pessoal justifica a vacina com a mesma coisa que você está falando agora. Saúde pública, fica quieto. Não, é outra coisa. Vacina é você... Deixa ele falar, mano! É saúde pública, fica quieto. É saúde pública, aceita que é saúde pública, como se fosse uma espécie de palavra mágica que eu tenho que aceitar. É um hospital privado. A vacina é sua liberdade com o seu próprio corpo. Mano, deixa ele terminar! Deixa eu só concluir. Você já expôs o argumento. Tá, mas eu vou jogar para o Cogos. Cogos, é um hospital privado e a recusa ela está justificada exatamente na questão que o Adrilles colocou. Se tem risco para a mãe, se tem risco para a mulher, se tem risco para a pessoa, o hospital realiza o procedimento. Mas se há um procedimento que é determinado por um ato volitivo da parte, se a pessoa procura o hospital para isso e o hospital não faz, a pessoa procura outro hospital. E o negócio é lei. Continua. Planejamento familiar é lei. Você tem que já falou, meu. Vai lá, Paulo. Vai lá, Paulo Cogos. Marco Antônio, é o seguinte. O Adrilles é um defensor da escravidão. Eu vou explicar por quê. Não existe direito positivo à saúde. Se você fala, olha, é saúde pública, é direito à educação, é direito constitucional do raio que o carregue, e você quer obrigar alguém a prestar esse serviço, você está justificando a escravidão. Direito à saúde significa que ninguém pode atentar com a sua saúde. Direito à educação significa que ninguém pode te proibir de obter educação como os muçulmanos fazem com as mulheres. Não significa que você pode apontar um fuzil num hospital privado e obrigá-lo a prestar qualquer serviço de saúde. Agora, além disso, colocação de DIU não é um serviço de saúde, não faz parte do escopo da medicina. A medicina serve para curar. A medicina serve para dar conforto à saúde das pessoas. O DIU faz exatamente o contrário. O DIU é abortivo, significa que o DIU mata bebês. O DIU mata um ser humano. Não cabe a um hospital privado, nem público, nem a ninguém, matar um bebê inocente. Então não é só que o hospital privado, por ser privado, tem direito de se recusar a fazer um procedimento e você comunisticamente quer obrigá-lo a fazer. Digo mais, o DIU, por ser abortivo, deveria ser banido, proibido na sociedade inteira. Aí você vem ainda difamar as Sagradas Escrituras e a religião católica. Veja o pecado de Onã na Bíblia. Onã cometeu um ato de contracepção, bem rudimentar tecnologicamente falando, mas ele foi punido por Deus por fazer isso. E as encíclicas católicas falam a mesma coisa, que a contracepção é condenada. Então é só você ver a encíclica Casti Connubii, do Papa Pio XI, para você ver como todos os atos que separam o sexo da abertura à vida são condenados pela sã doutrina da Igreja Católica. Então, é claro que existem atos contraceptivos que não são assassinos. A camisinha, por exemplo, ela é pecado mortal, mas não é assassinato de bebês, como é o caso do DIU abortivo. Então, Adrilles, você vem com esse negócio de é saúde pública, você está abrindo espaço para qualquer tipo de ditadura. Com base no argumento da saúde pública, argumento esse que os nazistas usaram, deixa eu acabar, que os soviéticos usaram. Saúde é mercadoria, é para ser vendido no mercado, fim. Não é só isso. Aí deixa só eu te falar para... uma coisa. Adrilles, você vai poder refutar. Eu já vou abrir. Não, eu já vou abrir. Eu só preciso colocar o Gustavo Lopes para ele fazer o ponto, daí o Adrilles Não, é só para você bater rapidinho. 2 pontos. Primeiro, existe sim o direito positivo dentro da medicina. Por exemplo, você fazer uma medicina integrativa e preventiva para prevenir do câncer ou para prevenir a AIDS é um direito positivo. O que você previne contra doenças sexualmente transmissivas e contra a AIDS?
uso de camisinha. Camisinha é um método anticonceptivo. É um direito positivo que a medicina tem obrigação não só de alertar a pessoa que faz sexo e de dar a camisinha de graça, como o SUS dá. Da mesma forma o DIU. Agora, o Paulo Cogos, dizer que DIU é método abortivo é coisa de doido varrido. O DIU impede simplesmente que haja fecundação, meu Deus do céu. Aonde você está matando gente? Só essas duas coisas que, pelo amor de Deus, não. Aí é demais. DIU, método abortivo? Você é doido. Peraí, calma. Você já fala, Cogos, respira. Deixa o Cogos respirar enquanto o Gustavo oferece aí a visão dele a respeito desse tema. Vai lá, Gustavão. Eu vou deixar eles continuarem o debate, nem vou me estender muito. Só que o primeiro ponto, assim, Adriles, gravidez não é doença. Esse é o primeiro ponto. Está dizendo aí de prevenção de doença, gravidez não é doença. Esse é o primeiro ponto. Falou sim, falou que gravidez é doença. Não. Comparou gravidez. Tu disse que tem prevenção. Calma, só um pouquinho. Tu tá dominando aqui, tu tá sendo antidemocrático. Deixa os outros falarem. Tu falou sim que a camisinha, os métodos contraceptivos são usados para prevenir doenças. Gravidez não é doença. Primeiro ponto. Adriles, tu consegue ouvir um pouquinho? Tu consegue ouvir um pouquinho? Mas deixa ele terminar, Adriles. Olha só, daquela vez a gente falou sobre armas, tu tá usando o mesmo argumento, tu tá usando um argumento assim, olha, a esquerda vai fazer um recorte e vai usar a tua fala para fazer as propagandas dele. O hospital tem todo, tu tá dizendo que eles estão cometendo um crime, o hospital tem todo o direito de fazer isso, é um hospital católico, tem as suas prerrogativas, aí tu traz a questão da saúde pública, ele não é um hospital público, não é um hospital público, se a pessoa quer procurar métodos anticonceptivos que vão contra a doutrina cristã, ela que procure outro hospital que faça isso. Ela não precisa. Ai, olha como é difícil. E outra, vamos lá, a origem da questão aí, a mulher botou no post dela, ai, como é difícil ser mulher. Minha filha, eles fazem isso para homens também. Se o cara quiser ir lá fazer, como é que chama? Vasectomia, não vai poder também, porque é contra, eles são contra, não é porque é a mulher que está sendo perseguida, eles são contra por uma questão de princípios católicos, princípios cristãos. Então, assim, para não me estender muito, que eu acho que tu e o Cogos ainda querem trazer outros pontos sobre o tema, a questão básica para mim é essa, uma questão de escolha. O hospital não é um hospital público, é um hospital católico. Minha filha quer fazer o que a gente não faz aqui, procura outro lugar, ponto, ali, tu tem todo o direito de escolha de fazer o que tu quiser. Aqui, não. Eu acho que o debate ele está meio posto, já encerrado nesse quesito, porque a gente está falando, inclusive, né, você tem várias prerrogativas com relação à questão religiosa que prevalecem quando a gente fala de prestação de serviço e de... quer dizer, eu acho tão simples essa questão. Eu não vejo tanta polêmica assim. Não é simples. Primeiro, deixa eu corrigir uma coisa aqui, que eu fui deturpado naquilo que eu falei pelo Gustavo, com todo o respeito que eu tenho por ele. Eu não disse que gravidez é doença em nenhum momento da minha fala. Eu disse que métodos anticonceptivos como a camisinha servem para prevenir doenças como a AIDS e outras doenças venéreas. Isso é fato, tá? Agora, eu não quero brigar com a lei, e eu concordo com a lei quando ela diz que o direito ao planejamento familiar também, através de métodos anticonceptivos, é um direito que assiste ao cidadão. Não importa se o hospital é público ou privado. Se ele nega a prestação de um serviço a uma pessoa que quer fazer o uso de um DIU, o uso de uma camisinha, o uso de um anticoncepcional em nome da potencialidade de planejamento familiar ou de ter uma vida sexual em que não incorra em gravidez, é um direito que lhe assiste. E qualquer médico e qualquer hospital que nega esse direito está incorrendo em crime, ponto final. Não, calma, crime não é porque crime é tipificado no Código Penal, Adriles. Você deixar de tratar uma pessoa por uma questão religiosa, por um preconceito religioso, na verdade, que nem tenha método anticonceptivo, Deus não falou, não usareis métodos anticonceptivos. Adriles, mas aí que tá, mas aí a gente entra numa discussão que eu não consigo enxergar, porque o hospital, ele está dentro da lei nesse quesito. O hospital não está fora. Você está presumindo. Lei, por exemplo, você está presumindo que o hospital está fora da lei. Um exemplo mais clássico, eu termino minha participação. Sem falar a lei. Por exemplo, o Testemunha de Jeová fala que não pode ter transfusão de sangue, você vai entrar com sangue trocado no reino de Deus. Eu não vou nem dizer minha opinião sobre isso, senão é capaz de eu ser processado, tá? O hospital que é Testemunha de Jeová vai se negar a fazer transfusão de sangue, Marco Antônio?
Depende da situação da pessoa. Não tem Existe muita. não, cara. Uma pessoa tá à beira da morte. Existe. Alguém diz assim, não pode fazer transfusão de sangue, deixa eu morrer, porque eu sou testemunho de Jeová. Ah, Marco Antônio, me Sim, ajuda aí. na emergência, o hospital atende e ponto. Agora, quando se trata de um ato volitivo da pessoa, que é uma decisão que depende da autonomia da pessoa, o hospital não é obrigado a fazer. Entende? A pessoa ela pode escolher fazer a transfusão ou não. Planejamento familiar e de método anticonceptivo, que Cara, uma coisa Adriles, oriunda da outra, é um direito que assiste pela Constituição. Eu só tenho uma afliçãozinha quando você fala planejamento familiar, que é o nome da instituição que mais comete aborto nos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Mas aí mais de 500 mil. Chuchu. Eu não quero que uma criança, que uma pessoa, sobretudo uma pessoa pobre, que ganha um salário mínimo, tenha 12 filhos. Tá bom. Você tudo não consegue bem. sustentar tudo nenhum. bem. Pelo amor de Deus. Então mata. Aí mata o pobre. O Adriles está sendo eugenista. Não é Eu já matar, escrevi um não artigo. ter filha, não ter Deixa eu filho, falar, Adriles. coelho, rapaz. Adriles, eu quero falar bem calminho com você, tá? Eu quero falar bem calminho com você. Eu tô calmo, tá? Vai lá. Vamos lá. Adriles. A família pobre é a que mais precisa de filhos, porque se eles não têm capital acumulado, eles vão ter que compensar com mão de obra. E aí o moleque vai crescer, vai trabalhar e vai ajudar a sustentar a família pobre. Anos pro cara trabalhar. Você quer escravidão infantil também? Trabalho Não, infantil? você que quer escravidão quando você quer apontar um fuzil no hospital privado e obrigá-los a fazer um procedimento que é contrário à consciência religiosa deles. Muda a Existe objeção de consciência, Adriles, eu tô falando? Então. Tá. Adriles, A existe Constituição não está acima da Bíblia, Adriles. Muda A Constituição não está acima da Bíblia. A Constituição não está acima da Bíblia em nenhum lugar do mundo. Não, Deixa tudo eu bem. falar, Adriles. Só pra. Existe A gente tem que objeção de matar agora. consciência. Um tweet, Existe Pocogos. Existe objeção de consciência até para o cara escolher se ele vai lutar na guerra ou não. Isso aí, quando tinha conscrição, serviço militar obrigatório nos Estados Unidos, e a minha vez de falar, o sujeito poderia alegar objeção de consciência, sei lá, eu sou um mormon, eu sou um quaker, e se recusar a servir no exército. E agora você é um ditador pior do que o pessoal do serviço militar obrigatório americano, que quer obrigar um hospital católico a fazer um procedimento que leva tanto o médico quanto o paciente a perder a alma. Você é um ditador, A Adriles. pessoa tem o direito ok. a ter método anticonceptivo Você é um orientado por qualquer ditador. médico. Ok. Juramento Você de é morte. um ditador, você compara uma emergência. Holística da pessoa, Ok, Adriles. Você compara uma emergência e a transfusão de sangue. Você está comparando uma transfusão de sangue, que é uma questão de emergência, com uma feministinha que fala, eu quero planejamento familiar. Tem nada a ver uma coisa Se com a você outra. coloca preconceito Esse religioso debate- como base para qualquer Inclusive, eu vou meter uma aqui, cara. você está Eu vou meter colocando uma. preconceito religioso em cima da Acabou. medicina. Medicina Assim, tem que ó, salvar só pra vidas. matar Você aqui. quer, Foi. você quer forçar católicos. Você quer forçar um hospital católico aí contra a sua consciência religiosa. Você que é um Ok. preconceituoso. Fecha esse hospital. Tem que fechar. Não, André, tem que fechar o seu microfone, não o hospital. Tem Adriles, que fechar o seu Adriles. microfone, não o hospital. Fecha essa porcaria. Isso não é Tem que Não, fechar o seu agora- microfone. Peraí. Isso é Peraí. Você quer censurar os outros pelo grito. Peraí. Você quer me censurar pelo grito. Calma, seu ditador laicista. Chega. Parou. Digo mais. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.